Olá pessoal, e aí, como que vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora dessas aulas voltarem a ser presenciais, né? Mas como nós ainda estamos no olho do furacão, né? Com essa questão do coronavírus, a gente vai se virando por aqui, né? Mas vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre olfato e paladar, tá? Bom, o olfato e o paladar são sentidos especiais, né? Assim como a visão, que eu já falei para vocês, como a audição, como o tato, tá? E os sentidos do olfato e do paladar, eles são realizados através de estímulos químicos, tá? Por quê, pessoal? Porque depende de substâncias químicas que agem sobre os receptores especiais. Então, lá na região superior do nosso nariz, nós vamos ter ramos, né, do bulbo olfatório. O bulbo olfatório faz parte do primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório, tá? E na boca nós vamos, esses são os receptores, né, de olfato no nariz. E na boca nós vamos ter os receptores especiais chamados de papilas gustativas, tá? Que são receptores presentes na língua com o intuito de reconhecer sabores e transmiti-los ao sistema nervoso, tá? Nós vamos começar falando pelo olfato, tá? Então o olfato, ele é o sentido que nos permite sentir odores, né? Todo mundo sabe isso, sentir cheiros, diferentes tipos de cheiros, tá? As substâncias, elas têm cheiro e quando se desprendem, né, em partículas, são levadas pelo ar, adentram a nossa cavidade nasal, né? E impressionam as terminações nervosas, né? Das células olfativas, certo? Essas células olfativas, elas ficam, essas terminações nervosas ficam no terço superior da cabeça, ou seja, se nós dividirmos o nariz, terço superior do nariz, perdão, se nós dividirmos o nariz em três partes, nós vamos ter uma parte superior, uma parte média e uma parte inferior. O terço superior do nariz está relacionado com o olfato. O terço médio e o terço inferior está relacionado com a respiração, tá? Quando essas células são estimuladas, elas emitem sinais nervosos, né, ao nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano, como eu já falei, que por sua vez o transmitirá à área cerebral responsável pelo olfato, certo? E muitas vezes nós pensamos que estamos sentindo um gosto, mas na verdade é o nosso olfato, certo? Então, muitas vezes, por exemplo, se eu vedar o olho de uma pessoa e colocar um chiclete de tutti-frutti próximo ao nariz e pedir ela para respirar, para sentir esse cheiro, né? A pessoa vai me falar cheiro de chiclete de tutti-frutti. Então, está relacionado tanto com o paladar quanto com o olfato, tá? Muitas vezes mais com o olfato. Então, essa é a estrutura anatômica de um nariz, né? O nariz, ele é formado por ossos nessa região mais superior, tá? Que são os ossos nasais, tá? Além de 5 cartilagens que nós vamos ter. Então nós vamos ter as cartilagens alar, tá? Cartilagem alar maior, cartilagens laterais do nariz, cartilagem alar acessória e cartilagem alar menor, além da cartilagem do septo, que é essa aqui. Então essas 5 cartilagens que formam a estrutura do nariz. Nós vamos ter ainda 2 narinas, tá? Que é essa região mais externa, que vai ter continuidade mais internamente, e lá dentro elas vão chamar-se coanas, tá? Então, pegando o terço inferior e o terço médio do nariz, eles estão relacionados com a respiração. O terço superior relacionado com o olfato. E aí vocês vão entender lá na frente, nós temos uma imagem aqui, nós temos um osso nessa região chamado osso etimoide. E esse osso, ele é perfurado
para que se passe, esse osso aqui, o etimoide, para que se passe os ramos do nervo olfatório aqui nessa região. Uma lâmina chamada de lâmina cribiforme. Lá na frente tem a imagem para vocês. Então o nervo olfatório ele é o primeiro par de nervo craniano. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, tá? Depois nas próximas aulas provavelmente eu vou falar sobre nervos cranianos com vocês. E aí eu vou mostrar a disposição do nervo olfatório. Ele é o primeiro par de nervo craniano. Ele emerge pela lâmina cribriforme no osso etimoide. E os seus ramos adentram a cavidade nasal superior, captando odores, tá? É importante lembrar que o nervo olfatório, assim como o nervo óptico, são os únicos que não emergem lá da região do tronco cerebral, tá? Todos os outros 10 eles emergem lá da região do tronco cerebral, exceto o olfatório e o óptico, tá? Então essa é uma imagem de um corte sagital, tá? E aí nós estamos vendo a estrutura lateral do nariz, certo? Então percebam, nós vamos ter concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior e entre elas os meatos. Meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior, certo? E esse grandão aqui, ó, que está próximo ao cérebro, aqui fica o cérebro, parte do cérebro, a lobo frontal do cérebro, para ser mais preciso. Esse grandão aqui é o bulbo olfatório, do nervo olfatório, tá? E percebam, o osso etimoide ele é perfurado e os ramos do bulbo olfatório, ou seja, do nervo olfatório, entram para a região superior do nosso nariz. E é através dessa entrada desses ramos que as partículas de cheiro entram pelo ar e quando se prendem nessa região desses ramos, vai estar gerando o estímulo, né, que através do nervo olfatório vai até a região correspondente do cérebro responsável pelo olfato. Tá bom? Bom, então essa é uma imagem da base do crânio olhada de cima para baixo. É como se nós retirássemos a calota craniana, retirássemos o cérebro e olhássemos o crânio de cima para baixo. Então aqui nessa região eu vou ter a fossa anterior, tá? Aqui eu vou ter a fossa média e aqui eu vou ter a fossa posterior, onde fica o forame magno e passa a medula, certo? Então na região da fossa anterior eu vou ter o osso frontal, que é esse em azul, certo? O frontal é esse osso da testa. E vou ter o osso etimoide, que é esse em cinza aqui. Essa parte cinza do osso etimoide é chamada de lâmina cribriforme, ela é toda perfurada. E ela tem que ser perfurada para passar os ramos do bulbo olfatório, tá? Então, na lâmina cribriforme ou cripiforme, é a mesma coisa do osso etimoide que passa os ramos do bulbo olfatório, certo? Bom, e aí, como nós temos essa estrutura, vai ser através dela que diferentes fragrâncias, diferentes cheiros vão ser captados, tá? Então, esses receptores, eles têm a capacidade de captar os cheiros, captar as fragrâncias e emitir um estímulo que vai virar um sinal elétrico e vai estimular a sua área cerebral correspondente para a determinação dos odores, certo? Por isso que nós vamos conseguir, de acordo com determinada estimulação, nós vamos conseguir reconhecer determinados tipos de cheiros agradáveis, cheiros que nos fazem salivar. É importante lembrar que o sistema olfatório e gustativo, né, do paladar,
eles estão relacionados, né? Tanto que muitas vezes quando você sente o cheiro de uma comida muito boa, que você gosta muito, a sua boca já começa a salivar. Por que você começa a salivar? Para já produzir bastante saliva para poder digerir esse alimento que você gosta tanto, certo? Então, é basicamente isso que funciona, é dessa forma que funciona, né? O sistema olfativo, tá? E aí nós vamos entrar no paladar. Bom, o paladar, como eu já disse para vocês, ele está diretamente relacionado com o olfato, eles trabalham juntos, tá? E o paladar é o sentido que nos permite sentir sabores, né? Então, ele está presente na nossa boca e é através de sensores presentes na nossa língua, né? Nós vamos ter diversos tipos de sensores e através desses sensores que nós vamos conseguir captar sensações de sabor, né? Sensações químicas de sabor. Então nós vamos ter papilas foliadas, papilas circunvaladas, né? Papilas fungiformes, entre outros. E a grande função delas é captar os sabores. Então, quando o alimento chega na sua boca, ele precisa primeiro iniciar a sua degradação. Essa degradação ela tem que ser ou através da água ou através da saliva, lembrando que a saliva ela é mais eficiente, porque na saliva nós vamos ter enzimas digestivas, nós vamos ter amilase salivar, que vai degradar amido, vamos ter lipase lingual, que vai degradar lipídios, né? Então, a partir do momento que esse alimento começou a ser degradado, as partículas dele vai começar a ser reconhecida por essas papilas, certo? E cada região dessa língua vai detectar um sabor mais em especial, com mais eficácia. Então a língua ela é um órgão que fica dentro da boca, né? Nós temos 32 dentes, na verdade nós temos 20 decíduos, que são... Vamos ter 20 dentes de leite e vamos ter 32 permanentes, né? Além da língua, né? Que é essa estrutura aqui, vamos ter a úvula, né? Vamos ter o palato duro, que é essa estrutura aqui, o palato mole, além de glândulas salivares. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas glândulas salivares. Então, basicamente, o alimento ele é recebido na boca. Os dentes iniciam a digestão mecânica, a trituração desse alimento, quebrando esse alimento em partículas menores, e as glândulas salivares começam a liberar saliva na sua boca para fazer a degradação dessas partículas menores em micropartículas, certo? E essas micropartículas serão recebidas, recaptadas pelas papilas linguais e vai gerar um estímulo químico que posteriormente vai virar um estímulo elétrico, tá? E vai te dar a sensação de sabor, tá? Então a língua ela é um órgão que tem uma textura áspera. Nós vamos ter as papilas linguais, as circunvaladas, foliadas, filiformes, fungiformes, além das tonsilas linguais que ficam lá no terço posterior da língua. As tonsilas linguais são células linfóides, tá? Estão relacionadas mais com os mecanismos de defesa do nosso organismo, tá? Porque a boca ela é uma porta de entrada de alimentos e os alimentos eles não estão estéreis. Então, lá na língua já tem essas tonsilas, que é a primeira linha de defesa. Se passar algum patógeno por ali, os linfócitos dessas tonsilas já vão começar a agir para proteger o seu organismo, tá? Então, os sabores básicos são 4, doce, salgado, azedo e amargo, e os demais sabores que nós conhecemos são as combinações desses 4 sabores, tá? Beleza?
Bom, a impressão gustativa são percebidas por terminações nervosas de células nervosas presentes nas papilas linguais, também chamadas de papilas gustativas. Essas papilas estão presentes em diferentes regiões da mucosa lingual e os sabores são percebidos também em regiões diferentes da língua. Para que determinada substância seja percebida pelas papilas gustativas, essa deve ser dissolvida por água ou saliva, como eu já falei para vocês. Assim, as papilas gustativas são estimuladas e os estímulos nervosos são conduzidos pelos nervos gustativos às áreas cerebrais responsáveis pela gustação. Os impulsos são diferentes, como os sabores, certo? Então, cada alimento vai gerar um impulso diferente e o seu organismo vai interpretar como um sabor diferente. E as papilas gustativas nada mais são do que receptores de sabor. Eu falei para vocês nas outras aulas que o nosso corpo é cheio de sensores. Nós temos sensores de temperatura, sensores de posicionamento, sensores de pressão, sensores de tato, sensores articulares, né? E na boca não é diferente. Um dos tipos de sensores que nós temos na boca são as papilas gustativas, que são responsáveis por detectar sabores. Professor, nós temos receptores de tato na boca? Temos. Quando você coloca, se você colocar uma bolinha de gude na sua boca, você sabe que você tem uma bolinha na sua boca. Professor, nós temos sensores de temperatura na boca? Temos. Tanto que quando você coloca o alimento muito quente na sua boca, muitas vezes você faz cuspir ele, porque você sabe que senão você vai queimar a língua, queimar o céu da boca, né? Então, a nossa boca ela é cheia de sensores, e os sensores responsáveis pela captação de sabores são as papilas gustativas. Lembrando mais uma vez, o estímulo se inicia com estímulo químico, certo? Porque os alimentos liberam substâncias químicas e essas substâncias químicas serão transformadas em sinais elétricos. Bom, aí aqui não mostra os nomes, porque não é esse o nosso intuito, fazer vocês ficar decorando o nome de papila, mas mostra a localização. Então, na região mais na ponta da língua, na região mais anterior, vai ser responsável mais por detectar sabores doces, certo? Nas regiões mais laterais da língua, vai detectar mais o azedo, tá? O salgado, mais detectado na parte anterior, em uma margem mais estreita, percebam aqui, ó, certo? O amargo vai ser detectado lá no terço posterior da língua, e mais atrás dele, os sabores de frutas, tá? O cítrico, certo? Beleza? Bom, aí, gente, eu falei para vocês que a saliva é a grande responsável por degradar esses alimentos, né? Então, nós vamos ter enzimas lipase, amilase, entre outras, né? E as glândulas salivares são as grandes responsáveis por liberar essa saliva, né? Então, nós vamos ter a glândula parótida, que é a maior delas, tá? É uma produtora de saliva. Se você olhar o vestíbulo da boca, que é esse espaço entre o dente e a bochecha, se você olhar no espelho, você consegue ver um orifício lá, é o ósseo do ducto parotídeo, tá? As sublinguais ficam na região anterior, tá? Abaixo da língua. E as submandibulares fica abaixo da língua também, próximo ao corpo da mandíbula, tá? E todas elas têm a função própria, que é liberação de saliva. Então, essa aqui é a glândula parótida, é a maior, tá? O ducto dela sai e ele é mais ou menos, entra na cavidade nasal mais ou menos por aqui, internamente. Aí nós vamos ter essa mais anterior embaixo da língua, que é a sublingual, fica próximo ao freno lingual, tá? E vamos ter a submandibular, que fica aqui já próximo do ângulo da mandíbula, próximo ao corpo e o ângulo da mandíbula, tá? Então essas são as três maiores e principais glândulas
salivares que nós temos, certo? Bom, aí eu falei para vocês lá na aula de olfato que o primeiro par de nervo craniano, ou seja, o nervo olfatório, era o responsável pela captação de cheiro, tá? Aqui na língua, as papilas gustativas, elas vão receber, né, os sinais químicos dos alimentos, e aí elas vão enviar os sabores através dessa inervação sensitiva, né? Através do nervo lingual, tá? Que é ramo do trigêmeo, tá? Através do nervo facial, tá? Que é o sétimo par de nervo craniano, através do glossofaríngeo, que é o nono par, e através do nervo laríngeo, que é ramo do 10º par. E a motricidade da língua, né? Ou seja, a mobilidade da língua, ela é feita através do nervo hipoglosso, que é o 12º par de nervo craniano, tá? E aqui no desenho tem uma imagem esquemática de onde cada nervo inerva a língua, certo? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. É uma aula bem curtinha, coisa simples, tá? Fiquem com Deus, boa noite e bons estudos, viu, gente? Lembrando que eu tô com saudade de vocês, das nossas aulas presenciais. Em breve a gente vai superar isso aí, vamos estar todo mundo dentro da sala de aula novamente. Abraço e boa noite.